Diz assim a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 até o final do versículo 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado pelo primeiro dia da semana, em que o Senhor ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação. Queremos te louvar e bendizer o teu santo nome nesta manhã, pelas tuas infindáveis misericórdias derramadas sobre as nossas vidas. Receba os louvores que já foram entoados a ti, como aroma suave diante da tua presença. Agora te pedimos por tudo que acontecerá nesta manhã, a EBD, a exposição da tua palavra e depois a nossa assembleia. Oramos agora pela tua palavra que será pregada. Fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que possamos compreendê-la e também sermos edificados nesta manhã. E que a tua palavra seja tanto para a edificação dos salvos, como para a evangelização daqueles que não te conhecem. Essa é a nossa oração que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Queridos, nós iremos iniciar, como eu falei para os amados irmãos, uma nova série de exposições bíblicas na carta de Tiago. E para que eu e você possamos nos familiarizar com esta carta, é necessário que nós façamos uma breve introdução e contextualização para que você possa entender o propósito pela qual essa carta ela foi escrita. E logo na saudação, como é de costume, o autor se identifica. Quem ele é? Ele é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, há pelo menos 4 Tiagos na Bíblia. Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, este não foi que escreveu esta carta, porque ele foi decapitado por Nero. Em Atos capítulo 12, registra que Tiago então foi morto. Também não é Tiago, filho de Alfeu, exceto pela presença do seu nome na lista dos apóstolos. Ele praticamente é desconhecido, então esse aqui já está descartado. Também não foi Tiago, pai de Judas, não Iscariote, por ser ainda mais desconhecido, e é razoável então descartá-lo como o autor desta carta. E provavelmente a maioria dos comentaristas e teólogos eles dizem que quem foi que escreveu esta carta foi Tiago, meu irmão do Senhor Jesus Cristo, ou seja, esse irmão do Senhor Jesus Cristo ainda não havia crido no Senhor Jesus Cristo. Mas diz a Bíblia que em Mateus capítulo 13 e 55, e conforme Gálatas capítulo 1, versículo 19, Tiago então é apresentado ali como irmão do Senhor Jesus Cristo. Isto Paulo menciona na sua carta aos Gálatas, quando menciona que desceu a Jerusalém e não viu nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão de Jesus. Então, esse Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele se apresenta como servo, está aí no versículo 1. Tiago, servo de Deus. E claro que a palavra servo, como é conhecido de todos, é a palavra doulos no grego, que significa literalmente escravo. O que me chama a atenção é que Tiago, sendo irmão do Senhor Jesus Cristo, ele não se apresenta logo em sua saudação com uma prepotência ou até mesmo arrogância. Ele se apresenta como um servo de Deus. Ele poderia logo na sua saudação dizer o seguinte: olha, Tiago,
irmão do Senhor Jesus Cristo, então vocês obedeçam aquilo que eu vou registrar agora. Não, ele não fez isso. Entretanto, ele se apresenta aqui como servo de Deus, que está também a serviço da igreja. E na sua saudação, Tiago não somente se apresenta, como ele apresenta também logo a condição desses irmãos. Está aí no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram nas dispersões, saudações. Primeiro ele identifica esses irmãos que estão dispersos, identificando eles como as 12 tribos. E não é fácil aqui, irmãos, não é muito difícil, desculpem, identificar logo como que iniciou a igreja no primeiro século. A maioria dos que se converteram foram judeus. A igreja inicia primeiramente com os judeus. Em Atos capítulo 2, ali quase 3.000 judeus se converteram. Em Atos capítulo 5, os 5.000 que foram agregados também à igreja eram judeus. E claro, esses judeus que já tinham sido dispersos, que já vêm lá de trás, já do cativo e tudo, Tiago, ele identifica esses irmãos que são judeus e que estão dispersos, mas essa diáspora aqui, como é conhecida, e a dispersão se deu por causa da perseguição, ou seja, esses irmãos, eles não seguiram os padrões mundanos daquela época de Roma. Por isso, eles foram então perseguidos e foram então dispersos, porque naquela época ninguém poderia professar a sua fé de maneira pública, e por isso os cristãos naquela época, então, eles eram perseguidos e eles tinham que, então, ser dispersos. E aí Tiago consegue não somente identificar os amados irmãos, mas consegue localizar. Eles estão dispersos e envia essa carta, escreve esta carta, e no final ele diz aí saudações, que é uma saudação muito típica, ou seja, em sua saudação, Tiago não somente se apresenta, mas como diz a condição destes irmãos, eles se encontram dispersos aí pelo mundo. A carta é dirigida aos 12 que se encontram na dispersão. E depois, vamos entrar agora propriamente dito na exposição, depois de Tiago saudar esses irmãos da dispersão, Tiago começa a encorajá-los sobre as provações da vida cristã. Eu digo provações da vida cristã, eu poderia ter selecionado esse tema logo no início da carta como provações da vida. Só que as provações da vida é um termo muito amplo e genérico. Por isso, assim, a definir como as provações da vida cristã, porque o próprio Tiago a define. Se vocês derem uma olhada aí no versículo 2, no versículo 3, ele diz assim: sabendo que a provação da vossa fé. Ou seja, Tiago está querendo deixar claro que existem provações advindas de Deus com objetivo e com propósito de provar a fé desses cristãos. Por isso, provações da vida cristã, porque Tiago define essas provações como provação da fé. Provações estas que têm como objetivo testar, averiguar, investigar a nossa fé. Por isso, tendo em vista a aprovação da fé, o cristão deve ter consciência, é isso que Tiago quer levar esses irmãos, deve ter consciência de que sua fé um dia será testada por Deus, e que o crente tem que ter em mente que Deus ele não quer prejudicá-lo, o cristão, mas sim torná-lo um cristão mais maduro. E aí, a atitude correta frente às provações é regozijar-se em vista do resultado tensionado por Deus, que está aí no versículo 13 e 4, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, você tira logo de mente aqui que toda aprovação que vem da parte de Deus com o objetivo de testar sua fé, Tiago já está dando uma dica que você não vai morrer, porque o final dessa prova é que você tem o quê? Perseverança. E ninguém persevera estando o quê? Morto. Então, aqui ele já dá uma dica, que essa prova seja
qual for ela, seja na área da saúde ou qualquer outra área. O objetivo aqui é testar a sua fé, não é matar você. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas nós iremos explicar. Então, queridos, durante o processo da aprovação, Deus irá ver qual será a reação de cada um em relação à prova. E claro, nesta manhã, tendo em vista a aprovação da vossa fé, Tiago diz qual deve ser a atitude de cada crente para com ela. É isso que nós iremos ver nesta manhã. 4 atitudes que esses irmãos devem ter em relação às provações da vida cristã. A primeira atitude que eles devem ter está aí no versículo 2. Eles devem alegrar-se nas provações. Versículo 2, meus irmãos. E olha a maneira carinhosa aqui que ele chama esses irmãos, de forma afetuosa. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. Então, a primeira atitude que eles devem ter com relação às provações que ele já definiu, aí no versículo 3, mais uma vez eu irei ler, sabendo que a provação da vossa fé. Ou seja, existem provações que não vêm de Deus, mas que são geradas e criadas pelas nossas próprias desobediências, mas existe provação da fé. E essa provação da fé, nós devemos então ter esse ingrediente aí, a presença da alegria na provação. A presença da alegria na provação revela que tipo de cristão nós somos. Porque geralmente quando a provação vem da parte de Deus, nós temos a tendência de murmurar, guardar rancor e até mesmo duvidar do amor de Deus. E olha o que Tiago diz, meus irmãos, é a primeira atitude que eles devem ter com relação às provações. Agora é interessante, lembra-se do tema, das provações da vida cristã, advinda da parte de quem? Da parte de Deus. Por isso ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, o quê? Por várias provações. Tiago aqui não está proibindo desses irmãos chorarem, por exemplo, a perca de um ente querido. Ele não está proibindo nenhum crente aqui, até mesmo de falar onde que está doendo. O exemplo disso, tanto é que ele vai citar o exemplo de Jó aqui, com relação à paciência. Vocês lembrem que Jó ele foi provado, mas em Jó capítulo 3, Jó ele começa a se queixar. Ele começa a se queixar e até começa a amaldiçoar o seu dia natalício, o dia que ele nasceu. O que Tiago está querendo dizer aqui é que uma vez que a provação da fé ela for confirmada, isso deve gerar alegria no crente, porque Deus ele está enviando as provações para que no final a sua fé seja testada, e o resultado disso tudo é que você saia dessa provação perseverante e um cristão mais perfeito, como ele vai dizer. Ora, a perseverança deve ter ação, aí no versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Então, a primeira atitude dos cristãos, eles devem alegrar-se nas provações, ou seja, a presença da alegria na provação é de fundamental importância. Termos esse primeiro ingrediente durante a provação. Por quê? Porque foi assim que alguns cristãos que passaram pela prova, por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tiveram a mesma atitude. Abra comigo a sua Bíblia primeiramente para Mateus. Tiago, nesse momento, esteja lembrando do Sermão da Montanha. Eu gostaria de ler 2 referências com os amados irmãos.
Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Eu irei ler duas referências com vocês e nós iremos voltar para Tiago. Mateus capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, que era o caso desses irmãos da dispersão, e mentindo disserem todo mal contra vós. E aí, versículo 12, que o Senhor Jesus Cristo diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em Hebreus capítulo 10, olha o que nos diz a palavra de Deus no versículo 34. Então temos uma ordem do Senhor Jesus Cristo que devemos nos regozijar, porque será grande o galardão, a recompensa. Em Hebreus capítulo 10, versículo 34, olha o que diz o versículo 32, a partir do versículo 32, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. E o versículo 33 de Hebreus 10, ora, expostos como espetáculos tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, mas como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. E o autor de Hebreus encoraja: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Voltemos para Tiago. É nesse mesmo contexto que Tiago pede como é que esses irmãos eles devem lidar com as provações da vida cristã. Primeiro, eles devem se alegrar. Se alegrar, por quê? Porque esse tipo de provação são provações da vida cristã. A presença da alegria na provação deve nos lembrar, fazer com que nós lembremos que os nossos irmãos também eles sofreram por causa de Cristo. Nós não somos os cristãos de hoje não é um caso isolado. Não, nós sofremos, eles também sofreram por causa de Cristo. Agora, voltemos para Tiago, capítulo 1. Nós estamos trabalhando a primeira atitude, que eles devem alegrar-se nas provações, eles devem manifestar alegria nas provações. Eu sei que não é muito fácil, neste momento, a gente nos alegrar, sorrir, enquanto estamos passando pela prova, mas devemos ter em mente o propósito final dessa prova. E, primeiro, a presença da alegria na provação, e segundo, a presença das várias provações. Ou seja, os cristãos da dispersão devem estar preparados para enfrentar toda sorte de prova. Está aí no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, Tiago deixa claro que as provações da fé deles, eles devem passar pelas provações não somente com alegria, tendo em vista o exemplo dos cristãos do passado e a própria ordem do Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha, e até o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, alegrai-vos.
Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E agora ele diz, prepara esses irmãos. Diz a esses irmãos que eles devem estar preparados para enfrentarem várias provações. Está aí no versículo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E eu penso assim que o melhor exemplo de várias provações é o exemplo de Jó. Jó em um único dia, em um só dia, ele foi provado na área familiar. Ele foi provado na área familiar, os seus filhos morreram. Ele foi provado na área das finanças, os seus bois morreram. Foi provado na questão ainda de finanças, os seus funcionários foram mortos também por Satanás. E no final, ele foi provado com uma doença física. Lembra-se que Satanás colocou tumores em Jó, desde a planta do pé até a cabeça. Então Jó, ele experimentou várias provações em um só dia. Tanto é que a palavra no grego significa multicolorido. Significa que quando é confirmada a aprovação da fé, ela pode ser variada. Às vezes você diz, pastor, rapaz, eu ontem acabei de dividir um velório, aí lá já aconteceu um problema ali, meu filho já ficou desempregado, e na semana seguinte, o meu filho adoeceu. Ou seja, várias provações. Tiago prepara o coração desses irmãos que estão dispersos. Meus irmãos, tende por alegria o passardes por várias provações. E é interessante que Pedro, ele orienta também os irmãos que estão dispersos na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, quando diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus comentários na carta de Pedro, inclusive na carta de Tiago, ele diz mais ou menos assim que as provações, os tipos de provações, elas são variadas, elas têm como um processo pedagógico da parte de Deus, e que as provações elas são dolorosas, mas que também são provações passageiras. E é isso que Tiago nos diz. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. Ou seja, significa que você vai entrar num teste, mas que você vai sair também desse teste. Agora, vocês sabem, quem fez aqui o concurso da Censa, é isso? Foi o último concurso que teve, da Censa? Se o concurseiro foi preparado ou não para aquela prova, uma coisa ele deveria ter em mente, que aquela prova ali tinha um tempo para ele fazer, ele estando preparado ou não. Me lembro até que nesse concurso aí que a Aline fez, ela e a irmã Vanessa, elas passaram quase 3 meses se preparando para este concurso. E quem se prepara tem uma possibilidade muito grande de passar na prova. E eu até sempre digo que concurso, se você não estudar, não se preparar, você não passa. Não tem como passar. Não tem como passar. Mas tem um time. E é exatamente isso que Tiago está querendo dizer, que a aprovação ela tem um time, o tempo de Deus. Por isso que Tiago diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa,
para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. O que Tiago está querendo dizer? Irmãos, se preparem para as provações que podem vir da parte de Deus, e são provações variadas. O que eu aprendo aqui? Que eu, como cristão, não tenho autonomia de escolher a provação. Por exemplo, às vezes é tão difícil escolher as provações que da vida cristã. Por exemplo, mas uma das provações que eu não queria era perder minha mãe. Acho que ninguém, se fosse para escolher entre perder a mãe ou perder um emprego, se Deus revelasse, pastor Sidney, a partir de hoje, você vai entrar numa provação conforme, até Apocalipse capítulo 3, nós vemos, olha, vocês terão provações de 10 dias. Lembra-se? Apocalipse capítulo 3. Mas, se o Senhor aparecesse, e está aqui, a primeira provação é você perder a sua mãe. A segunda provação é você perder o emprego. Sem sombra de dúvida, eu escolheria perder o quê? O emprego, ficar desempregado. Porque numa hora dessa ninguém quer perder um familiar seu. Só que ninguém aqui, Tiago diz, estejam preparados. Nós não sabemos que tipo de pergunta vai cair na prova. Por isso, a regra é estudem. É isso que Tiago está querendo dizer. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí a segunda atitude que ele menciona aqui, que a primeira atitude é que esses irmãos, eles devem alegrar-se nas provações, mas a segunda atitude que Tiago pede que esses irmãos devem ter é que eles devem ter o conhecimento da provação. Ou seja, esses irmãos têm que saber que tipo de provas eles estão passando. Eles têm que ter discernimento se elas vêm de Deus ou se é uma prova que nós mesmos causamos. Por isso que ele diz, sabendo, observe o versículo 3, como esses irmãos devem ter conhecimento da provação, sabendo que a provação da vossa, o quê? Da vossa fé. Então ele define aqui, o que vai cair na prova? Qual o tema da redação do Enem? Provação da vossa fé. Por quê? Porque há provações, há tempestades que nós mesmos criamos. Exemplo, o melhor exemplo para isso é o exemplo de Jonas. Capítulo 1, do versículo 1 até o final do versículo 17. Deus comissiona Jonas para pregar até Nínive. O que Jonas faz? Foge da presença do Senhor para um destino totalmente diferente que Deus havia comissionado. Deus chama Jonas para pregar em Nínive e ele se manda para onde? Para Tarse. Ou seja, para o outro extremo. Está no barco e que os marinheiros estão ali questionando a razão daquela tempestade, ele se entrega. Eu sou o culpado dessa tempestade. E só tem uma solução. É vocês me jogarem no mar para que a tempestade, então, se acalme. E foi isso que eles fizeram. O que nós aprendemos com isso aqui, quando o Tiago diz, sabendo que a provação da fé uma vez confirmada? Isso significa, irmãos, que a provação da fé, ela tem que ser confirmada também. Por isso, neste momento, tire alguns segundos agora, para pensar um pouco, e até mesmo orar a Deus. Senhor, a provação que eu estou passando hoje, ela é uma provação da fé, ou é uma provação
que eu estou passando por eu ter desobedecido o Senhor? Ou é uma provação que eu mesmo arrumei para mim? Vou dar um exemplo para vocês. Abra sua Bíblia comigo para 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 12. Aqui nós temos uma distinção, o que é provação da fé e o que é uma provação ou uma tempestade que nós mesmos criamos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12 diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Porque as provações que nós estamos experimentando são provações por causa do reino de Deus, por causa da obra de Deus, que muitas vezes experimentamos e passamos. E o versículo 14 ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados. Qual é a resposta de Pedro? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É a provação da fé. Mas existem provas, ou seja, tempestades que são criadas por nós mesmos. E a partir do versículo 15 até o final do versículo 19, ele diz: não sofra. Ou seja, há sofrimentos que passamos por causa de Cristo, mas há sofrimentos que passamos porque nós mesmos criamos. No versículo 15, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Está tendo uma situação ali, lá eu vou me meter. Saia de lá, porque você vai arranjar encrenca para você. Porque às vezes tem cristãos, poxa, Deus, eu peço que, eu oro para que o meu patrão deixe de me perseguir. Mas não é, aí você tem que ter o discernimento, que às vezes, deve ter o discernimento e sinceridade, que às vezes não é o seu patrão que lhe persegue, é porque você é um mau funcionário, você não tem disciplina, você chega atrasado no trabalho, e chega atrasado e quer sair cedo ainda, você dá nó, você dá migué, aí quando você é demitido, você pega a conta, aí você diz: pastor, irmãos, vamos orar, porque o meu chefe, meu patrão está me perseguindo. Não é o seu patrão que está lhe perseguindo, é você, querido, que está perseguindo o seu patrão. Porque se ele não tomar uma providência com relação a você, é ele que vai ser demitido se caso ele não der resultado no seu trabalho. Então, se você é um péssimo aluno, se você é um péssimo funcionário, se você é um péssimo cristão, pode ter certeza que a maioria das provas que você está passando são provações criadas por você mesmo, não uma provação advinda da parte de Deus. Por isso que Tiago diz: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. É só você, como crente, assassinar alguém. E quando o juiz vier lhe prender, ora, irmãos,
Sabe, tem cada situação que acontece hoje, situação de pedofilia e tudo, que às vezes tem cristão que ainda fica do lado do indivíduo. Ah, coitado, o juiz mandou recolher. Ah, não, mas tadinho. Né? O que não sofre nenhum de vós como assassino. Versículo 15, nenhum de vós como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Aí Pedro diz, mas se sofrer como cristão, não envergonhe disso. É claro que nenhum cristão vai sofrer como assassino, mas vai sofrer como aquele que foi perseguido. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, um pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Paremos um pouquinho aqui. Você está sofrendo segundo a vontade de Deus? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Por isso, esses irmãos, voltemos para Tiago e vamos para a terceira atitude. Eles devem confirmar. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo, vocês têm que ter o conhecimento que prova está chegando até vocês, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Aí você olha assim, Senhor, eu realmente, o que eu estou passando hoje, eu tenho feito uma reflexão na minha vida, eu não estou sendo desobediente a ninguém, mas eu não sei por que tal perseguição. Se você tem consciência, queridos, de que realmente você está sofrendo não por desobediência, mas em prol do reino de Deus, então essa aprovação da fé ela foi confirmada. É como se um instrutor, o orientador chegasse. Está aqui a sua prova. Aí na sua prova você vai verificar. Na Unip, sexta-feira eu fiz a prova. A primeira coisa que pediram para eu confirmar foi o meu RA e a minha senha. Aí eu li, está lá os avisos, verifique tudo, assine o seu nome e verifique, confirma a sua prova com o RA. Aí eu olhei, Sidney Santos da Silva, RA e tudo, é minha prova mesmo, né? Agora eu vou bater cabeça, né? Confirme, meu irmão e minha irmã, a sua prova, se ela vem de fato de Deus. Porque se você confirmou e de fato você viu que essa prova é de Deus, então alegre-se, porque essa prova não tem como objetivo matar você, porque nenhum morto persevera, está aí no versículo 3. Sabendo que uma vez, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. E em nenhum momento o Tiago está dizendo aqui que o final dessa prova é morte, mas o final dessa prova é o que? É que vocês possam ter maturidade cristã. E nenhum morto tem maturidade cristã. Por isso nós devemos nos alegrar. Senhor, essa provação que vem da tua parte, eu tenho certeza que eu irei sair vivo. Porque a proposta da prova não é eu partir agora para a glória. Mas o propósito dessa provação é que eu cresça mais e mais. Terceira atitude que eles devem ter. Eles devem saber o propósito da provação. Está aí no versículo 3. Ora,
versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Esse é o propósito da aprovação, gerar em você essa virtude, a virtude de alguém que persevera, não aquele que, quando vem a prova, ele é o primeiro, essa prova não é para mim, vou deixar para o outro momento. Não é isso que acontece na maioria das vezes das pessoas que se envolvem no trabalho de Deus? A perseverança. Hoje as pessoas, nós, como diz um certo filósofo, nós vivemos em uma sociedade líquida. Hoje, antigamente as pessoas começavam a trabalhar e eram aposentados naquele trabalho. As pessoas iniciavam um relacionamento, terminavam juntamente com a pessoa naquele relacionamento. Mas hoje não. Hoje tudo é motivo para a gente abandonarmos os nossos cônjuges, a nossa família, o nosso emprego, a nossa igreja e a obra de Deus. Tudo é motivo para se largar hoje. Tiago diz que a provação da fé é para gerar o quê? Perseverança. E de fato, conforme a parábola do semeador, aqueles que receberam a palavra com alegria e logo vieram as provações e sufocaram-lhe aquela semente. E o que? Se escandalizaram por causa da palavra. Tiago diz que nós devemos nos alegrar porque Deus tem um propósito. E o propósito nessa provação é produzir em nossas vidas perseverança. Esses dias eu estava vendo um vídeo em que a pessoa diz assim: se você pedir paciência de Deus, você acha o que Deus vai lhe dar? Vai lhe dar mais paciência ou vai lhe dar provações para você aprender a ter paciência naquilo? É claro que Ele vai lhe dar o quê? Provações, para que você tenha o quê? Paciência. E aí o alvo e a ação da aprovação. O alvo da aprovação é produzir perseverança, está aí no versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E uma vez produzindo perseverança, qual deve ser a ação da perseverança? E eu quero concluir com essa quarta atitude, já são 9 horas. A quarta atitude é que eles devem perseverar até o final da provação. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Queridos, durante a provação da fé, é que o teu QI, a perseverança surge. E é durante essa prova que o seu QI, o seu entendimento, aqui até fazendo uma analogia com as provas dos concursos, é durante a provação que neste momento Deus vai testar você, se você é paciente ou não, se você é perseverante ou não. Eu quero concluir tirando algumas lições e aplicações para as nossas vidas. Primeiro, que as provações da vida cristã, qual é a atitude que nós devemos ter? Devemos nos alegrar nas provações. E por quê? Porque geralmente quando as provações vêm, nós temos a tendência de murmurar, de guardar rancor e até mesmo de duvidar do amor de Deus. Segundo, devemos ter o conhecimento de que essa provação é uma provação que vem da parte de Deus, mas para que você tenha certeza, você deve confirmar a sua prova. E quais são os digamos assim,
o intuito e também como que eu sei que essa aprovação é da fé? Tudo aquilo que envolve a obra de Deus, que você sabe que está passando por causa de Cristo, essa é uma prova da fé que foi confirmada, essa prova é sua. Agora, se você vê que está sofrendo por causa das provações que você mesmo criou, essa não é uma provação da fé, mas é uma provação que nós podemos definir como provação da desobediência sua, e não provação da fé. E eu quero deixar um esboço aqui, como sugestão, que para lidar com as provações nós devemos ter a presença da alegria. Você deve se alegrar, você deve estar preparado para várias provações, versículo 2. Deve ter a ciência do propósito da provação e no final perseverar nessa provação. E no próximo domingo eu explicarei sobre qual é o propósito que você sairá mais maduro da provação. Irmãos, eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Somente essa pergunta para você avaliar. Você já confirmou a sua prova? Que tipo de prova você está fazendo? Ou o que você está enfrentando? Que Deus lhe dê discernimento e capacidade para confirmar a sua prova. Que se ela for de Deus, alegre-se. Se ela for sua, gerada pela sua desobediência, entristeça-se e peça perdão a Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar